Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, queridas. Paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Galerinha aí, gente amiga, gente nossa, tem recebido todos os dias esse alimento, essa palavra, que tem vindo do coração de Deus direto para o seu coração. Nós estamos ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Evangelista Martinez, número 1344. Nós temos culto de oração todas as terças-feiras, 7h30 da noite. Às quintas-feiras, oração pela família, também às 7h30 da noite. E a busca pelo Espírito Santo no domingo, 8 horas da manhã e também às 7h30 da noite. A nossa igreja, ela fica ao lado da Praça da Cidade Nova. E a palavra que eu queria ministrar ao seu coração hoje, ela está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E ela diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O emotivo é fraco, indefinido em suas decisões, indefinido na sua fé, é escravo da opinião alheia, e isso o tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. E quem são os emotivos? São aquelas pessoas que atentam para as dificuldades, para as lutas, para as circunstâncias adversas, que nós lemos aqui no versículo que são temporais, são passageiras. Da mesma forma como elas vieram, Deus as levará. Então nós não temos que focar naquilo que é temporal, naquilo que é natural, naquilo que é passageiro. O nosso foco, o nosso coração, ele tem que estar fixado, obstinado por aquilo que é eterno. O nascido do Espírito vive a fé inteligente, dispensa visões, sentimentos e emoções. Ele crê para ver, ele não precisa ver para querer. Isso é loucura? Certamente para o mundo secular, não para o mundo da fé, o mundo do reino do Espírito de Deus. Só o nascido de novo pode ver o reino do Espírito de Deus. Só os nascidos de Deus estão aptos para vencer a guerra da salvação, porque usam a fé sobrenatural. Já o nascido da emoção, que são muitas as pessoas que são nascidas da emoção, do conhecimento, do estudo, da teologia. Já esse tipo de gente, eles não vivem uma fé sobrenatural. E por conta disso, não tem coragem para assumir um compromisso sério com Deus. Não tem coragem de negar as suas próprias vontades. Não tem coragem de tomar a sua cruz e segui-lo. Antes, é literalmente covarde. Ao menor som dos tambores da guerra, foge. Não tem coragem para dizer não ao pecado e enfrentar as injustiças. A sua fé emotiva o torna tímido diante de parentes, amigos e conhecidos. O mesmo não acontece com o nascido de Deus, porque a sua fé é sólida, alicerçada, fundamentada na palavra. Não está nem aí para a opinião alheia. E se todos o abandonarem por causa da sua opinião, por causa da sua crença, por causa da sua fé, aí é que ele se torna mais forte.
Não se importe com o que dizem. Não se assuste com a guerra. Siga em frente e saiba em quem você tem crido. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então, o que eu quero deixar para você é o seguinte: o nascido de Deus não se assusta com a guerra, porque ele sabe em quem ele tem crido. E se você sabe em quem você tem crido, se você sabe em quem você tem confiado, não importa o quão difícil tenha começado a sua semana, não importa quais foram as notícias ruins que você recebeu, talvez da boca de um médico, de um exame, de um parente, as cobranças chegando à sua porta, não importa. Você é nascido de Deus, você foi feito para a guerra. É isso mesmo. Deixemos a paz com os fracos, com os frouxos, com os incapazes. Quem é nascido de Deus, ele foi escolhido para lutar e para vencer, porque ele sabe em quem ele tem crido. E você sabe em quem você tem crido. Você tem crido em Cristo. Você tem crido na cruz. Você tem crido num Deus que ressuscitou. Um Deus que cura câncer, que cura AIDS. Um Deus que pega o miserável do monturo, necessitado, e o faz assentar entre os príncipes. Você sabe em quem você tem crido. Num Cristo que salvará não só você, mas também toda a sua casa. Você sabe no que você tem crido. Num Deus que abençoa aqueles que te abençoam, mas que se torna inimigo e amaldiçoa todos aqueles que têm se levantado contra você e contra a sua vida. Então não se acovarde. Não tenha medo, não se assuste. Lembre-se que no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus repetiu para ele que como foi com Moisés, Deus seria com ele. O que Deus estava dizendo? Olha, Josué, eu não mudei. Mas para eu me manifestar em sua vida, eu preciso que você seja forte e corajoso. Eu preciso que você não se assuste com o tamanho dos problemas, com o tamanho das batalhas, com o tamanho das perseguições, com o tamanho das ingratidões. Então você sabe em quem você tem crido. E isso faz toda a diferença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus.